Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 15 de abril. Eu não sei se você já percebeu que neste 15 de abril estamos comemorando, então, o início da Semana Santa. Na verdade, ela começa muito antes, no dia em que Jesus foi preso. Há muitos séculos atrás, há mais de 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos atrás, Jesus foi crucificado em Jerusalém. Quem eram as pessoas que eram crucificadas pelos romanos? Esta forma terrível de execução foi, então, realizada pelos romanos durante aproximadamente 500 anos. Ela foi abolida por Constantino no século IV. Que tipo de pessoa era crucificada? Raramente um cidadão romano era crucificado. Geralmente, pessoas desgraçadas, escravos, soldados, cristãos e estrangeiros eram crucificados. E a pena de morte, então, que foi aplicada a Jesus de Nazaré, foi então a morte na cruz, a morte por crucificação. E então, eu gostaria então de meditar com vocês sobre a importância do que aconteceu naquele dia, tanto hoje quanto amanhã e domingo, no que aconteceu naquele dia em que Jesus foi crucificado. Quando você lê o livro de Apocalipse, a primeira epístola de Pedro e também Atos dos Apóstolos, você vai ver que Lucas, Paulo e João vão falar que o Jesus, na verdade, a morte de Jesus é algo que havia sido já planejado, e para que você perca o sono hoje, antes mesmo da fundação do mundo, como nos diz Pedro e como nos diz Apocalipse. E Pedro, pregando então no livro de Atos e escrito por Lucas, vai dizer que tudo que aconteceu em Jerusalém, há pouco tempo antes dele pregar em Atos capítulo 2, havia sido planejado depois de muitos séculos. Na verdade, mesmo antes da fundação do mundo, havia sido planejado pelo Senhor. Jesus nasceu exatamente durante esses 500 anos em que a crucificação era algo planejado, feito pelos romanos. Há um texto de Galatas que diz que maldito é todo aquele que foi pendurado numa árvore ou num poste. E Jesus, então, vai se tornar maldição por nós. E eu gostaria de ler alguns textos de Paulo para nos falar da importância dessa morte de Cristo na cruz. Segundo aos Coríntios 5,14 está escrito: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então, Paulo está dizendo que a morte de Jesus é um ato de amor da parte de Deus. Por que a morte de Jesus seria um ato de amor? Sabendo que ser crucificado é uma coisa terrível. Se você viesse de uma família onde alguém havia sido crucificado, o seu nome seria manchado para sempre. Possivelmente você não ia conseguir um bom emprego. Na verdade, não ia conseguir emprego nenhum. Era uma coisa terrível de conhecer alguém, de saber que alguém da sua família, da sua entourage, havia sido crucificado. Era uma morte abominável. As pessoas poderiam ficar dias crucificados até morrerem, sofrendo de uma forma horrível. E a exposição, né? As pessoas eram crucificadas nuas. A exposição, ser exposta daquele jeito, uma crucificação não era feita num lugar escondido, era no lugar onde todo mundo pudesse ver. Ora, Paulo está dizendo que aquele ato foi um ato de amor. E no dia em que Cristo morreu, todos nós morremos com ele. Olha que coisa interessante. Por que é importante que todos possamos morrer com ele? Segundo aos Coríntios 5:21, Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que texto-chave e muito importante. O alvo da morte de Cristo era para que você se tornasse justiça de Deus. E a gente poderia passar séculos aqui falando da importância da justiça de Deus nas Santas Escrituras. A gente vai ter que falar, porque de vez em quando nas nossas meditações a gente fala sobre a justiça de Deus. Agora, pense uma coisa. Existe a forma humana pecadora de viver e existe a justiça de Deus. Se a forma de viver sem Deus é viver em Marte, a justiça de Deus é viver neste planeta, onde você pode respirar. A justiça de Deus é tudo do que você precisa.
Todo mundo deveria andar na justiça de Deus. A única forma de viver, de andar, de funcionar é na justiça de Deus. É a forma correta. É aquele oxigênio que você precisa para viver. Ora, para que você se tornasse justiça de Deus, Cristo pegou, levou sobre ele todos os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas transgressões. É difícil, né, você explicar isso em tão pouco tempo. Gálatas 1:4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Anote isso na sua cabeça, foi segundo a vontade de Deus. A mesma mensagem que Pedro vai pregar, então, no primeiro discurso de Pedro, em Atos capítulo 2. Ele vai dizer, vocês, porque fazia pouquíssimo tempo, né? Fazia 50 dias que Jesus tinha sido crucificado. Tinha sido ontem. Então todo mundo sabia que Jesus havia sido crucificado. E Pedro vai dizer, vocês entregaram Jesus para os romanos, porque os judeus não tinham o direito de crucificar ninguém. Eram os romanos que crucificavam as pessoas. Vocês entregaram Jesus para ser crucificado, mas quem na verdade havia determinado tudo era Deus. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que Jesus tira o pecado do mundo? Morrendo no lugar de cada pecador. Cada pessoa que havia existido antes dele, durante o tempo que ele estava aqui e que ainda iria existir, morreu com Jesus. Jesus morreu pelo pecado de cada ser humano que sempre existiu. Pelo pecado de Moisés, já pensou nisso? Pelo pecado de Abraão e de Davi e de todas as pessoas que viveram antes deles. Jesus morreu pelo pecado de todo mundo. Não só das pessoas, dos cristãos. Tem gente que pensa que Jesus morreu pelos cristãos. Jesus morreu pela humanidade inteira. Na verdade, morreu pelo universo todo, se você ler as Escrituras. Para nos livrar do presente século, que é mau. Romanos capítulo 5, versos 6 a 8, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova, uma vez mais, o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A morte de Cristo Jesus é uma prova do amor de Deus por você. Como é que você sabe que Deus te amou? Está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que ele tenha vida eterna. Como que Deus prova o seu amor por você? Enviando o seu Filho Jesus, que nasceu em Belém e que foi crucificado em Jerusalém. E no terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele vive pelos séculos dos séculos. Então, se você não recebeu ainda Jesus, você vive na morte, você vive nesse século presente e você ainda não entrou no reino de Deus. Que Deus te abençoe. E te guarde também.